Como nascem os criminosos? Será que é apenas por serem pessoas más ou pobres? Nesse vídeo eu vou te provar que não apenas as desigualdades sociais vão fazer com que jovens negros e pobres vão para a criminalidade. Não apenas isso. O próprio Estado, com suas instituições, trabalha para esse ciclo vicioso que acontece aonde determinado grupo social que é marginalizado não apenas no sistema prisional, não apenas pela polícia, mas isso começa muito antes. Isso começa desde da primeira instituição que coloca as mãos sobre os corpos, a escola. Não é à toa que muitas pesquisas, que são feitas, as pessoas falam que o primeiro lugar onde elas, pessoas negras, perceberam o racismo foi na escola. Não é à toa também que um grande criminólogo, talvez o principal criminólogo, o principal nome da criminologia, o professor Alexandre Barata, eu acho que é. Não sei se é Alexandro ou Alexandre. Mas enfim, o professor Barata ele vai dizer que o sistema penal ele não é apenas o sistema prisional, né, o Tribunal de Justiça, a polícia, não. Ele vai dizer que o sistema penal, o desculpa, o sistema penal para ele é algo muito maior. Ele vai dizer que outras instituições participam do sistema penal. E entre elas o que? Quem? A escola. E é algo que é fruto da minha pesquisa também, né? Eu sou egresso do sistema prisional, estou no último ano de Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. E eu pesquiso a relação entre evasão escolar e encarceramento. Primeiramente por quê? Porque eu queria entender por que por tantos anos eu odiei a escola. E hoje, depois de um tempo, eu consegui passar numa universidade federal, né, onde é muito difícil e algo que eu jamais achei que eu poderia, que eu seria capaz de fazer. Então, a partir dessas inquietações, depois que eu passei no vestibular, eu já fui para esse lado da pesquisa. Eu queria entender isso. E realmente, o que o professor Barata fala, quando eu me dedicaram com o professor Barata falando, era muita coisa que eu sofria. Ele vai dizer que a escola, ela aprova, reprova, dá prêmios, exclui. Então, a escola faz parte da socialização. O que é socialização? É tudo que a gente aprende no dia a dia. E ele vai dizer que o sistema penal faz parte também da socialização. Ou seja, a gente é guiado pelas leis que acontecem. Então, a socialização é o que a gente aprende a ser no dia a dia, né? Ou seja, o que a gente aprende talvez de mais básico, né? A cumprimentar as pessoas, dar um bom dia. Socialização é tudo, na verdade. Desde tu ir num banheiro ali e não mijar na tampa, desde tu saber se relacionar. Socialização é tudo, desde o que tu fala, a linguagem, né? Então o professor Barata ele vai dizer que o sistema penal ele está totalmente imbricado nisso, porque o Estado precisa disso. E aí a gente entra na história do Brasil, um Estado que nasce da escravização, da matança, do rapto de pessoas negras e da matança de pessoas indígenas também.
Então, que ele vai se constituir depois. O que precisava depois do pós-abolição? Controlar socialmente essas pessoas para que eles não se revoltassem contra esse Estado, né? Então, como é que isso foi feito? Através de várias leis, vadiagem, entre outras, várias leis que tinham o propósito do que? Prender essas pessoas. O professor Barata, então, ele vai dizer que a escola, e aí a gente tem que entender que a escola no Brasil, de fato, ela não é feita para a pessoa negra, para a pessoa pobre, né, para ela ser um intelectual, para ela ser, né, para ela entender mesmo o seu papel, a sua. A gente sabe que é totalmente sucateada, principalmente o ensino básico. E é ali que a evasão escolar é gigante. Porque o sistema também precisa disso, a gente tem que entender que o capitalismo precisa disso. Ele precisa quem vai ser o servente de pedreiro, quem vai limpar, ele precisa da evasão escolar. E eu fui um desses que passou por esse ciclo de evasão escolar, depois de eu entender que eu era uma pessoa burra mesmo, que eu não servia para a escola naquele momento. Hoje em dia eu percebo que não. Hoje em dia eu percebo o que aconteceu comigo. Como diz o professor Barata, certos grupos são tratados já na escola, a escola já prepara esses corpos. Então, a gente vê que o índice de evasão escolar e encarceramento no Brasil é gigante. E é o mesmo grupo social. Pessoas negras são 70% de quem evade da escola. São esse mesmo grupo que está cerca de 70% também no sistema socioeducativo e no sistema prisional. Percebem como tem essa ligação? O professor Barata já está falando lá. Eu sou fruto do que o professor Barata falou. Eu passei isso na pele. Como é que isso acontece? Acontece porque a escola existem vários tipos de violência naquele ambiente. Não é só a violência ali do professor que te vê ali, te veja como um criminoso, um possível criminoso. Ou seja, então, se tu tiver algum problema que em alguns vai ser visto como um TDAH, um déficit de atenção, hiperatividade, né? Você como uma pessoa negra, uma pessoa pobre, pode ser lido como um criminoso em potencial. Ah não, isso aí faz porque ele é sem vergonha mesmo. Isso aí ele faz porque ele é preguiçoso. Então você vê que até toda essa forma de como tratar, você já vai jogando a pessoa para um lado de algo. A culpa é da pessoa. Então a pessoa ela está fazendo alguma coisa ali para acontecer aquilo. Você percebe? Eu lembro que teve uma vez que eu fiz um texto muito bonito na sala, né? Um texto que foi da hora assim e tal, era uma tarefa. No outro dia eu fui com deveres para levar para a professora. Eu fui muito feliz, né? Fiz aquele texto. Chegou lá a professora: "Não, isso aqui não foi tu que fez, tu copiou de quem? Quem que te fez para tu?" "Não, mas tu copiou da onde?" E pô, foi todo um trabalho, foi todo um interrogatório que depois eu fui ter num tribunal, na delegacia. Vocês percebem como isso começou lá atrás? Então é sobre isso que a gente está falando aqui, pessoal. Não é eu que estou falando apenas. Isso eu percebi das minhas pesquisas, das aulas de criminologia, mas não só disso. Isso eu percebi também na pele, na realidade. Então, de fato, como disse também outro autor que é o Goffman, que ele tem uma obra que ele vai falar dos estigmas, né? E ele vai dizer como os estigmas que a sociedade coloca nas pessoas, o estigma, ou seja, o racismo é um estigma, né? Você achar que a pessoa é um possível criminoso, isso é um estigma. E como esse estigma, ele também pode fazer a pessoa agir da forma como ela é lida, de fato. Então a sociedade vai levando essa pessoa a achar que é aquilo e a viver daquele modo, de várias formas violentas. Então, eu percebo hoje que a evasão escolar ela acontece depois de uma série de violências que as pessoas negras, as crianças negras estão submetidas na escola.
E esse é um grande fio, né, pro sistema prisional. E não só para o sistema prisional, mas também para a pobreza da população negra. Porque o capitalismo precisa de evasão escolar para aquilo que eu falei, né? O exército não é de reserva. É quem vai estar nos piores trabalhos, quem vai aceitar, né, as piores condições. Então, a gente sabe que quem estuda menos pega os piores trabalhos. Então, assim, é todo interesses por trás disso. Existem interesses mesmo. Então, a própria forma como a escola está constituída, ela é uma forma excludente. A própria, até questões como o currículo. Eu mesmo aprendi que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que a Europa trouxe a civilização para o continente. Então, isso é violento, isso não é só mentiroso, mas isso é violento psiquicamente. Além de ser uma mentira. Crianças negras, crianças indígenas que estão diante desse tipo de ensinamento, no fundo eles estão aprendendo que eles são subalternos, que eles são menos humanos que outros. Porque se seus ancestrais eram isso, você acaba se colocando naquele lugar. Você acaba entendendo porque você não consegue talvez acompanhar certas matérias. Você é isso mesmo. E é isso que eles querem que a gente pense de fato. Ou seja, todo esse ambiente violento acaba fazendo com que, né, as pessoas, as crianças, os jovens não queiram estar nesse ambiente. A escola não é atrativa. Claro que não é mesmo. Claro que não é mesmo. Né? Além de ser uma educação bancária, como bem disse Paulo Freire, né? Então, a gente sabe que o Paulo Freire é muito bem falado aqui, mas a gente sabe que a educação brasileira ela não usa o método dele. Algumas escolas aí, particulares talvez usam, mas a educação brasileira não usa esse método. Então, assim, começa ali, começa na escola e vai se dar no sistema prisional. Então é muito louco isso, família. A gente vê que existe todo um sistema que reproduz. Então o Estado ele diz que quer combater com a polícia, com o sistema, tudo aquilo que ele produz lá atrás. Ou seja, ele fica correndo atrás do próprio rabo, como diz meu professor de criminologia. Não adianta. E não é eu que estou falando, não é os autores de esquerda. Não, isso é consolidado. Até quem é conservador entende que não tem jeito. Se o cárcere, se não tiver, né, alguma coisa, né, pedagógica ali, se não tiver alguma coisa nesse sentido, não vale, na verdade. Então é isso. A gente tem um sistema, um Estado que vem da escravidão e que está violentando pessoas cotidianamente. E o crime acaba sendo o efeito colateral. Outra coisa que o Goffman vai dizer também, que esses indivíduos que são excluídos da sociedade, eles tendem a se juntar e formar grupos. É o que a gente vê que acontece aí, não é? É isso. Então, pessoal, espero que eu tenha conseguido explicar um pouco. Quero trazer um pouco melhor da minha história, de como aconteceu comigo. Espero que tenham gostado aí. Dão um like, curtam. Se inscrevam, por favor, aí no canal aí para ajudar. E é isso. Obrigadão a todos. Tamo junto.